Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e que a paz de Cristo esteja sempre nos lares de vocês. Então, hoje eu vou abordar um assunto que é o seguinte. No outro vídeo, eu falei que eu mandei perguntas, né, para saber, para me explicarem, né, o que é que significava aquelas coisas que eu não estava entendendo. Tanto aquele assunto que eu falei para vocês, né, que se encontra no livro de Doutrina e Convênios, que eu estou com esse livro. Mas eu achei interessante hoje fazer um vídeo falando que perguntas foram essas que eu fiz e que não obtive resposta, né? E eu vou ler aqui para vocês, aqui nesse livro, né, de Doutrina e Convênios, eu vou ler para vocês em Jacó 2. Jacó 2. Vocês vão entender o que foi que me deixou confusa aqui, lendo este livro, né? Então, aqui em Jacó 2, do 24 ao 29, fala assim: Eis que Davi e Salomão realmente tiveram muitas esposas e concubinas, o que foi abominável diante de mim, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor: tirei este povo da terra de Jerusalém pelo poder de meu braço, falando do povo aqui. Esse livro é o livro de Mórmon, não é Doutrina e Convênio, porque aqui são dois. Aqui tem o livro de Mórmon e aqui tem Doutrina e Convênio. Eu agora estou lendo no livro de Mórmon, o que aqui diz aqui. Portanto, assim diz o Senhor: tirei este povo da terra de Jerusalém pelo poder de meu braço, a fim de suscitar para mim, um ramo justo do fruto dos lombos de José. Portanto, eu, o Senhor Deus, não permitirei que este povo proceda como os antigos. Como ele falou aqui, né, que Davi e Salomão realmente tiveram, né, muitas esposas e concubinas, o que foi abominável. Você sabe o que é uma pessoa abominável? Nós sabemos sim que Davi teve muitas esposas. O Senhor só condenou ele no caso de Urias. Condenou não, perdoou. Mas ele falou: por causa do que você fez a Urias, então na tua casa vai acontecer isso, isso e isso. Ele relatou tudo o que ia acontecer com Davi, e realmente aconteceu. Vocês lendo lá a história, vocês vão ver que aconteceu o que ele falou, né? O que Deus falou. Davi sofreu demais por conta disso que ele fez, mas não por causa das mulheres, e sim por causa dessa, né, de Batseba, que é a esposa de Urias, e ele pegou para ele, né? Sendo Urias um homem, né, que era amigo dele, do lado dele, então foi uma traição que ele fez com Urias. Mas o Senhor perdoou, mas ele sofreu muito por conta disso. Então aqui no livro de Mórmon está dizendo que eles foram abomináveis e que Deus não ia querer isso, porque ele é um povo puro, né? Aqui ele fala: um ramo justo do fruto dos lombos de José. Portanto, eu, Senhor Deus, não permitirei que este povo proceda como os antigos. E aqui mais adiante, ele fala que se eles fizerem isso, pegarem outras mulheres, portanto, este povo guardará os meus mandamentos, diz o Senhor dos Exércitos, ou a terra será amaldiçoada por sua causa, se eles pegarem mulheres como o povo de antigamente. Presta atenção, porque que eu fiquei confusa. Então, aqui, esse livro aqui, quem traduziu foi o profeta. Ele que traduziu esse livro, ele que escreveu isso aqui, né? Aí agora vem, mais adiante agora. Aí agora eu vou sair do livro de Mórmon, vou passar para a Doutrina e Convênio, que é um livro totalmente escrito pelo profeta. No 42. Vamos ver o que ele fala, né? Aqui no 42. 42, 22, 24. 42, 22, 24. E aquele que, 22 até o 24, olha o que está escrito aqui que o profeta falou. Amarás tua esposa de todo o teu coração e a ela te apegarás, e a nenhuma outra. E aquele que olhar uma mulher para cobiçar, negará a fé e não terá o espírito. E se não se arrepender, será expulso.
não cometerás adultérios, o que comete adultério e não se arrepender será expulso. Aqui quem está falando agora, já estou em doutrina e convênio, quem está falando é o profeta. Ok. Agora vamos ver lá, em doutrina e convênio 132. Vamos ver aqui, doutrina e convênio 132. Olha bem o que está escrito aqui em doutrina e convênio 132, do 38 ao 39. Do 38 ao 39. Diz assim: Davi também recebeu muitas esposas, e isso é o profeta falando. Lá naquele 42, a gente viu que ele diz que é abominação, né? Ter outras esposas. Davi também recebeu muitas esposas e concubinas, assim como Salomão e Moisés, meus servos, e também muitos outros de meus servos, desde o princípio da criação até agora. E em nada pecaram, a não ser nas coisas que não receberam de mim. As esposas e concubinas de Davi foram-lhe dadas por mim, pela mão de Natã, meu servo. Outros profetas que possuem a chave desse poder, e outros profetas que possuem a chave desse poder, e em nenhuma dessas coisas pecou ele contra mim, a não ser no caso de Urias. Aí aqui ele continua, né? A não ser no caso de Urias, sua mulher. E, portanto, Davi caiu de sua exaltação e recebeu sua porção, e não as herdará fora do mundo, porque as dei a outro, diz o Senhor. Entendeu? E aqui adiante ele continua dizendo que Deus vai dar tudo aquilo que ele quiser. Está escrito aqui, eu não vou continuar lendo, porque senão vai ficar muito longo. Então, aqui ele está dizendo que Davi caiu da exaltação. Então, gente, o que é que eu vi aqui? No livro de Mórmon fala que é uma abominação que eles fizeram. E o profeta que traduz o livro de Mórmon. Aqui em Doutrina e Convênio, ele fala que Davi em nada pecou, a não ser no caso de Urias, mas que Davi caiu da exaltação e as coisas de Davi foi dada para outros. Agora, eu venho aqui, todos dois mentiram, tanto no livro de Mórmon quanto aqui. Por quê? Porque lá ele diz que Davi, né, foi Davi e Salomão, homens abomináveis por causa das mulheres. Sim, as mulheres, no caso de, eu vou falar no caso de Davi. O único caso que Deus realmente condenou Davi foi no caso de Urias, mas o profeta falou para ele que Deus tinha perdoado, mas o filho dele morreu. E aconteceu muita coisa na casa dele por conta daquilo. Mas Deus perdoou. E Davi, quando saiu da terra, foi Davi quem sentiu o desejo de fazer um templo para Deus. Ele deixou tudo organizado para Salomão só construir o templo. Então Davi saiu, né, vitorioso da terra porque Deus estava com ele. Agora, olha o que Deus fala aqui. Olha o que Deus fala aqui em Ezequiel 37, de Davi. Presta atenção, ele diz que Davi caiu, não tem direito a nada. Mas olha o que Deus fala aqui, ó, Ezequiel 37. Aqui sim, aqui é Deus falando. Que nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de suas residências, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre ele, todos eles terão um pastor e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. E habitarão nela eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Olha a promessa que Deus faz para Davi no final. Porque aqui, o Senhor falando de Jerusalém, né? Quando Deus vai, que Jerusalém vai ser Sião. E Deus vai descer com a cidade. Está escrito tudo aqui, depois você lê para ver. Né? E quando isso for feito, que a terra for purificada e só ficar os justos, como o Senhor fala, que os justos herdaram a terra, Davi, aqui, ó, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente em Jerusalém, gente. E aqui, por isso que eu digo que todos dois mentiram, porque no livro de Mórmon fala que
que Davi era um homem abominável. Davi não, ele pecou sim, mas ele se arrependeu e Deus perdoou, né? E depois ele fala aqui, né? E ele que traduziu, ele disse que Deus estava preparando um povo puro e tudo mais. Então, o que é que a gente vê aqui? O que é que a gente vê nessas duas escrituras que eu fiquei confusa? Bom, lá no livro do Mormon ele traduziu e falou que era um povo abominável, que Deus ia fazer um povo puro. E interessante, preste atenção. Aqui, esse livro de Mormon era o livro que é levado para pregar o evangelho para as pessoas. Olha a promessa que ele faz aqui, né? Que vai dar um povo puro, que Deus vai fazer, vai preparar um povo puro, sem as abominações. Portanto, assim diz o Senhor, tirei este povo da terra de Jerusalém, falando do povo, né, daqui do livro, pelo poder de meu braço, a fim de suscitar para mim um ramo justo do fruto dos lombos de José. Portanto, eu, Senhor Deus, não permitirei que este povo proceda como os antigos. Está escrito isso aqui, e ele que traduziu. Aqui ele já colocou aqui no 42, né, que era para os homens terem a sua mulher e tudo mais. E por que Deus agora mudou a opinião, né? Aqui Davi já não pecou mais, aqui Davi já é só por causa da mulher de Urias e tudo mais, mas cadê? E em nenhuma dessas coisas pecou ele contra, a não ser no caso de Urias, sua mulher. Portanto, caiu da sua exaltação e recebeu sua porção e não as herdará fora do mundo, porque as dei a outro. Mas Deus, aqui na palavra dele, está dizendo que Davi vai ser rei em Jerusalém, em Sião. Então, o que se observa é o seguinte, essa promessa, né, porque aqui é o livro que os missionários levam para pregar a palavra de Deus. Nesse livro, a promessa é maravilhosa, né? Deus não vai querer mais ninguém rico, igual Davi e Salomão, que eram ricos, abomináveis, agora um povo puro. É isso que diz aqui. Só que as pessoas, naquela época, eles iam pregar a palavra e dizia que Deus chamou o profeta para formar Sião. Tanto é verdade que tem um hino que fala assim: adeus, ó Babilônia. Os pioneiros, quando estavam caminhando, né, para ir ao encontro desse profeta, eles cantavam: adeus, ó Babilônia, nós vamos partir. Sagrada missão precisamos cumprir. Então, eles acreditaram nisso aqui que foi levado até eles, né? Que Deus, né, ia formar um povo puro, que não como os antigos e tudo mais. Essa era a promessa. Agora, quando a gente vai ver aqui em Doutrina e Convênios, né, que é só mandamento desse profeta, quando o povo chega lá, aí a história muda. Depois que está lá, que venderam tudo e que foram para lá, ao encontro, né, para Sião, ao encontro desse profeta, a história muda totalmente. Agora, Davi não é mais abominável, e agora por que isso estava acontecendo aqui? Porque nessa época aqui, ele já estava tendo outras mulheres, né? E aí, para justificar o que ele estava fazendo, ele falou que Davi não pecou em nada e que agora não era um mandamento eterno, né? Os homens poderiam ter várias mulheres e tudo mais, né? Interessante, deixa eu ver aqui, em Doutrina e Convênio, nesse 132, olha que Deus, gente, isso aqui tudo que eu estou falando é revelação que ele chegava e dizia para as pessoas que Deus tinha dado. Vocês olham aqui no cabeçalho. Quer ver aqui o que é que diz no cabeçalho? Instrução dada, pois, de Deus o profeta em Ramos, estado de... Quer dizer, instruções dadas, né? Aqui, revelação, aqui, no 132, presta atenção, revelação dada por intermédio de José, o profeta. Quer dizer, ele recebia as revelações de Deus e passava para o povo. Sabe o que Deus mandou dizer para Eva? Ele falando que Deus mandou dizer para ela. E aqui em 52, 132, 52. E que minha serva Anne Smith receba todas as que foram dadas a meu servo Joseph e que são virtuosas e puras perante mim. E as que não são puras, que se disserem puras, serão destruídas, diz o Senhor. Entendeu? Ele só ia pegar mulheres virgens. A que não fossem virgens, seriam destruídas, né? É
aqui fala que não forem puras perante mim. E as que não são puras e que se disserem puras serão destruídas, diz o Senhor. Que pureza é essa que está falando? Da pureza sexual. Né? Então, o que é que eu vejo aqui nessa parte? Era pregado uma coisa ao povo, né? E o povo deveria ir ao encontro dele, porque a Sião estava sendo estabelecida, e essa Sião seria, como está lá no livro, né? Um povo puro, não como os abomináveis como Salomão e Davi. Seria um povo puro para Deus. E as pessoas acreditavam, vendia tudo que tinha e ia ao encontro dessa pessoa, porque acreditaram nisso aqui. Lembra que na Bíblia que o Senhor disse que não era para sair de sua casa? E aí, quando eles já estavam lá, né? E é como eu já relatei para vocês, e tem até na igreja tem filmes falando, muitos quando chegavam encontravam a morte, moças encontravam era estupro, expulsava, a turba entrava e expulsava das suas terras, era isso que eles encontravam lá. Mas eles já estavam lá, né? Então, depois que eles estavam lá, aí o discurso mudou. Davi não era mais um homem abominável. Tudo foi dado por Deus. Olha bem, que contraste. Tudo foi escrito por ele. O livro foi, né, traduzido por ele, e aqui é tudo mandamento deste homem, né? Então, aí o que é que acontece? Essa pergunta eu mandei, né, a primeira presidência que me esclarecesse isso. Como é que Deus, de repente, muda de ideia? Agora, meu povo, Davi não foi mais abominável, agora, como falou lá, né, que era um povo puro, agora não, agora vocês podem ter várias mulheres, né, que está tudo bem. Isso é Deus falando para o povo. Então, e tirou Davi de circulação, que tudo que era de Davi deu para outra pessoa. E embaixo ele insinua quem é essa pessoa, porque eu não vou ler que é muita coisa. Né? Então a gente vê, eu até hoje vejo isso como uma mentira, tanto de um lado quanto do outro, né? Como eu já expliquei. Então, em doutrina de salvação, o que é que a gente percebe aí? Né? Que houve uma manipulação. Pregar uma coisa e depois pregar outra. Né? A gente percebe aí uma manipulação. Isso mais depois que o povo já está lá com ele, né? E acontece isso. E tem um livro que ele chama, se vocês tiverem esse livro, dê uma olhada lá, esse livro chama Doutrina de Salvação. Uma coisa a gente percebe aqui. O povo sofria terrivelmente. Né? O povo chegava, não tinha a proteção, né, que Deus promete. Chegava os amigos do diabo, ele fugirá de vós. O povo não tinha essa proteção. Eles sofriam terrivelmente quando chegava, né? Mas a gente sabe que quanto mais um povo sofrido, né, angustiado, mais você pode ter um controle sobre esse povo. Por quê? Você está ali, você não tem parente, você não tem amigo, você não tem ninguém. Então, a manipulação pode ser maior por isso, né? Porque já está lá, não tem como voltar. Então, vai ter que arcar com tudo que vem pela frente. Olha bem o que acontece com os mandamentos desse profeta. Tem um livro que chama Doutrina de Salvação. Vocês vão lá no volume 2, página 87. Volume 2, página 87. O que é que o profeta dizia lá? Diz lá, na verdade, né? Que a pessoa que tivesse só 2 ou 3 filhos e tivesse evitando para não ter mais filhos, essa pessoa é iníqua. Essa pessoa, ele chama a pessoa de iníqua, porque diz que a pessoa, lá ele fala que você tem que ter o tanto de filho que você tiver que ter. Não pode evitar. Porque se você evitar filhos, você é iníquo.
E o que mais me chama a atenção nessa escritura lá, nesse livro que eu estou falando, vocês vão lá, vocês vão achar, é que e essa pessoa que faz isso terá que ser punida. Está lá escrito, podem lá ver. A pessoa que não tiver muitos filhos será punida. Aí eu fiquei me perguntando, como que esse povo, gente, sofria tanto? A gente sabe da história, né, do banco, que ele inventou um banco clandestino, no meio de tirar todo o dinheiro do povo, né? E esse povo sofrendo horrores. Tinha que ter, se bem que naquela época, eu não sei se, né, se já usava esse método é um método que tem de, não existia camisinha, essas coisas naquela época, tabela, né? A tabela, eu não sei se eles tinham esse conhecimento. Mas se eles deram esse mandamento, é porque nessa época que foi dado esse mandamento, já existia coisas para você evitar filhos, né? Claro, senão ele não teria dito. Então, se você evitasse filho, está lá. Vou repetir para vocês. Doutrina de Salvação, volume 2, página 87. Se evitar filho, vocês são iníquos e merecem punição. Então, quer dizer, o que é que Deus diz que faz a pessoa ser iníqua? Deus fala na sua palavra que é você, né, praticar as obras da carne, que é a mentira, a inveja, a intriga, está tudo lá, né? Prostituição, adultério, é isso que é a obra da carne. Então, se você não tiver muitos filhos, como é que fica a sua situação do outro lado, gente? Se você tiver, ainda fala 2 ou 3, tem que ter tanto que tiver que vir, porque senão vocês serão iníquos. E aí, como é que fica a pessoa que não teve, que evitou? E ter, vocês olhem para ver se esse mandamento ainda está em vigor. Porque pode ser que eles já mudaram, né? Porque esse Deus fala uma coisa, daqui a pouco já fala outra, né? Imagina, dizer que o povo é iníquo, por quê? Porque não tem o tanto de filhos que poderia ter. Então, a gente vê, assim, que a gente tem que ter muito cuidado, gente, com as coisas, com as doutrinas, né? Porque Deus fala na palavra dele. Doutrinas de homens, fraudulosamente, para enganar. Gente, eu fui ver, uma coisa aqui, essa história me chamou muita atenção. Agora que eu estou de fora, a gente tem outra visão, né? Não está dentro, não, é tudo maravilha, é um povo com muita fé, com muita coisa, é assim que é passado, e a gente acredita que eles estariam um povo de muita fé, mas quando você sai, sabe, e começa a ver o que está aqui, né, que não bate uma coisa com a outra, eu fui fazer uma pesquisa sobre o caráter de pessoas psicopatas. Eu fiz essa pesquisa. Olha o que está escrito aqui. Eu achei no Google, vocês podem ir lá no Google e fazer a pesquisa, se vocês quiserem. Essas pessoas são manipuladoras, são muito manipuladoras e podem facilmente conquistar a confiança das pessoas, facilmente, porque elas se passam por algo que elas não são, né? Tudo, como o senhor disse, se passa por cordeiros. Se acha, aqui, ó, se acha a pessoa mais importante do mundo. Adora ter poder sobre as pessoas. Ele ama ter poder sobre as pessoas. Ou seja, manipular a sua vida. Faz isso, faz aquilo. Mente tanto que às vezes não se dá conta de que está mentindo. Essa pessoa, ela mente tanto, ela nem se dá conta de que está mentindo. Porque fala uma coisa aqui e depois já muda aquilo ali e por aí vai. Tudo de acordo, né? A situação favorável a ele, entendeu? Agora, o que me chamou mais atenção foi isso aqui, gente. Por onde passa, deixa bolsos vazios e corações partidos. Isso aqui me chamou muita atenção. Por onde passa, deixa bolsos vazios e corações partidos. Isso aqui me remeteu muito àqueles ricos que ficaram esmolé, bolsos vazios e corações partidos. Não, gente, não me diga que uma pessoa
e tinha uma condição, que ama a sua família, tinha uma condição boa, dava tudo de bom e de melhor, de repente se vê pedindo esmola. E eu vi esse filme, não estou mentindo, e tem esse filme, pedindo esmola. Como é que fica o coração dessa pessoa, né? O coração partido, né? E isso me chamou muita atenção. Pessoas não são mais que objetos para seu próprio prazer e gosta de ver as pessoas sofrerem. Essas pessoas não têm culpa. Geralmente acontece uma coisa, eles jogam a culpa para aquela... Lembra lá quando a turba entrou? Está aqui nesse livro, gente. É porque eu não vou ler, que é muita coisa. Está aqui, ó, eu tenho até tudo anotado aqui. Vocês vejarão no cabeçalho, foi quando a turba entrou, expulsou, está escrito aqui no 101, eu vou olhar direitinho, eu vou falar para vocês no 101. Está escrito que a turba expulsou eles e tudo mais, e ele chegou e falou que Deus, Cristo disse que eles mereciam, foram castigados porque merecia, né? Que Cristo permitiu. A culpa foi de quem, gente? Das pessoas que já estavam numa situação terrível, e a culpa ainda foi... Não, vocês, Cristo me disse que vocês estão nessa situação por causa da iniquidade de vocês, porque vocês são muito devagar em ouvir Deus. Quando eu disse no outro vídeo, minha ficha caiu aí, e eu vi que tinha coisa errada. Porque o Senhor, quando chama as pessoas para si, né, como Cristo fala, para dar vida, ele vai dar sabedoria no dinheiro, como você usar seu dinheiro, ele vai dar sabedoria como você se relacionar com as pessoas, ele vai dar sabedoria em todos os aspectos da sua vida, né? E aqui você adquire, lê provérbio para você ver a sabedoria que ele dá aqui, né? Então, falta de remorso e culpa e transfere a culpa. Aí eu fico me perguntando assim, né? E hoje, gente, o que acontece hoje? Você pode dizer, isso foi no passado, eles sofreram mais. É por isso que é bom a gente estudar e pesquisar. Se esse homem foi um homem, né, que não estava com Cristo, hoje ele é aclamado como profeta, vidente e revelador. Você sabe o que é ser vidente e revelador? Profeta, vidente e revelador? É um profeta que tudo que vai se passar na terra, Deus passa para ele, ele passa para o povo. Né? Tudo. Então, antes de acontecer, o povo fica sabendo, né, que vai acontecer isso na terra, para se prevenir. Né? Então, pensa lá na Covid, né? Que as pessoas tudo comprando passagem, que ia ter uma festa uma festança lá, todo mundo comprando passagem, todo mundo foi pego de surpresa. Né? Então, e hoje também, será que as pessoas não são levadas ao sofrimento? Vocês acham que Deus, esse Deus da Bíblia, Deus de Israel, vai levar as pessoas para participar, para apoiar as coisas de Satanás, como a festa de Halloween? Você acha que isso é de Deus? Você acha que Deus vai mandar seus filhos, né? Como o Senhor fala na Bíblia, para ser prudente, para saber usar o dinheiro, está tudo aí em provérbio. Quem quiser ler para ver. Você acha que Deus vai mandar seus filhos casar sem nada? Eu vi isso várias vezes, não foi uma nem duas. Casar sem nada. Pessoas que casaram e foram dormir no chão, para depois, às vezes não tinha nem emprego direito, dependendo da esmola de outras pessoas. Eu vi um caso que a menina, tadinha, casou, caiu nessa, casou, né? E estava numa casa, e a sogra, que era a dona da casa, estava expulsando eles da casa, que queria a casa que queria. Eu fui visitar essa menina, ela sentei para onde ir, vi quando ela pediu açúcar emprestado à vizinha, que não tinha para fazer o mingau do seu filho. Isso é felicidade? Ou isso é levar as pessoas para o sofrimento? Eu lembro de um que estava para casar, a mãe era uma professora, tinha uma certa condição, e a mãe não estava aprovando aquele casamento, porque o menino não estava preparado financeiramente para casar, e a liderança, casa. E eu lembro que eu cheguei assim e falei, olha, eu vou te dizer uma coisa, se tu for pela cabeça da liderança, tu vai se dar mal. Por quê? Tua mãe, na hora que tu estiver no aperto, tua mãe é que vai te ajudar. Ela tem condição, ela te ama, ela vai te ajudar. Mas se você cortar a relação com sua mãe, vai ficar depois, você não tem emprego direito, você não tem nada, você vai ter que comer. Quem é que vai te dar isso? A igreja vai te sustentar todo dia? Eu falei, pense bem no que você está falando, e por isso a liderança veio para cima de mim.
Claro que eu sei que as pessoas que chegam lá vão, tadinho, nesse sofrimento todo, né? E leva anos para sair daquilo ali. Eles conseguem, né? Trabalhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, consegue ter uma casinha, consegue ter uma coisinha, né? Porque o conselho vai, olha, preste atenção naquele filme 17 Milagres. Preste atenção, eu já assisti. Vocês assistem e vejam o que é que acontece ali logo no início. Deus, tentando evitar que aquele povo sofresse terrivelmente, falou para o povo: não vá, vocês não vão, porque senão vocês vai morrer os fracos, os velhos, as crianças. E isso era o subcapitão que ia comandar aquele povo até chegar lá em Utah. E ele falou, subcapitão: vai morrer fraco, velho, vamos ficar aqui, esperar passar esse período de inverno, né? Isso era Deus alertando aquele povo. Aí veio o capitão, que tinha o subcapitão, o capitão, veio o capitão que ia comandar, né, aquela turma. Ele não tem fé, ele não tem isso, ele não tem aquilo, esse Deus não vai deixar nada acontecer com a gente, não sei o quê. Quem é que vai comigo? E o povo, tadinho, por ignorância, levantou a mão e apoiou aquilo ali. E aí esse subcapitão falou: eu vou para morrer ou para sofrer, para morrer ou para viver, eu vou com vocês. Então, o que é que acontece? E eles foram, e o que é que aconteceu? O subcapitão estava com Deus e o capitão estava com o diabo. Porque quem que gosta de ver as pessoas sofrerem é Deus? Não, gente. Deus não gosta. Tanto é que o Senhor diz: achegai-vos a mim, resistir a Ele. E a gente vai ter uma vida e vida de abundância. Podem assistir esse filme que vocês vão ver claramente que tinha Deus e o diabo. E as pessoas foram e aconteceu tudo o que ele falou. Criança morreu, velho morreu. É terrível. Eu não gosto nem de assistir, que eu choro muito quando eu vejo aquilo ali. Tudo porque as pessoas, eles são, como diz aqui, ó, olha o que é que diz aqui. São muito manipuladores e podem facilmente conquistar a confiança das pessoas. É uma das características, são manipuladores, para levar a pessoa para uma vida de abundância ou para o sofrimento. Para levar para o sofrimento, porque não tem pena de ninguém, não. Não tem pena de ninguém, não. E no fim aqui, ó, por onde passa, deixa bolsos vazios e corações partidos. E isso aconteceu muito, muito. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? A minha eternidade eu decido em vida. Quem é que diz isso? Jesus Cristo. Leia Lucas 16, 19 e 31. Né? Leia lá, Lucas. O que é que o Senhor diz? Quando o rico saiu da terra, ele foi para o tormento. Que tormento era esse? Ele se arrependeu, mas não tinha como corrigir. E Lázaro os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão, porque Lázaro é um homem contrito a Deus. Então, onde foi decidida a eternidade dos dois? Aqui na terra. Então, pensando nisso, que a minha eternidade eu decido em vida, eu prefiro acreditar aqui, ó, na palavra de Deus. Porque também, se você descobre toda essa mentirada, essas coisas, e você vai para o ateísmo, continua na mão dele, sendo manipulado por ele, porque ele conseguiu fazer com que você não acreditasse mais em Deus e na sua palavra, e aí é tudo que ele quer, né? É tudo que ele quer. Então, o Senhor mostra o problema, mas o Senhor mostra a solução. Para mim, ele me mostrou o problema e ele me deu a solução. Minha filha, não se afaste disso aqui. Se apegue a isso aqui, porque você vai estar comigo e eu te protegerei. É uma promessa de Deus, né? E eu te protegerei. Eu acredito nisso, né? Eu acredito nisso. Então, o Senhor fala na palavra dele aqui que, se possível, até os escolhidos. A verdade, ele bota a mentira com a verdade. Então, se possível, até os escolhidos. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, que a gente compara, a gente vê a mentira ali, ó, estampada. É como diz, eles mentem e nem percebem que mente. Tá? Então, gente, é essa mensagem, né, que eu deixo hoje, né, dizendo que realmente Deus, né, não tem culpa de nada disso, como ele não teve culpa daquele povo seguir aquele líder lá, né, mentiroso, e morrerem realmente e acontecer tudo aquilo ali. Porque quando Deus diz não faz, não faz. Ele sabe o porquê. Se você faz, você vai sofrer as consequências, e foi isso que aconteceu.
Mas Deus não tem culpa de nada disso. Por quê? Porque a gente não estuda a palavra de Deus. Se a gente estudar, a gente não cai nas armadilhas. E eu desejo a vocês, né, que vocês realmente não vá por minha cabeça, vá por Deus e vá pela Bíblia. Vá estudar, vá pesquisar, para que vocês realmente façam as coisas de acordo com a cabeça de Cristo, né? Ele é o cabeça das nossas vidas. Ele é que nos protege, ele que nos ajuda através da obediência a seus mandamentos. E eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.